De volta com o Jornal da Fã, entrevistando a partir de agora o empresário Adierson Monteiro. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Adierson Monteiro, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Bom dia, amigo da Fã FM. Muito obrigado, viu, Narciso, né? Pelo convite para que possamos falar um pouco, né, sobre a situação do setor de transporte e por que passa, né, nessa situação, né, pré e na pandemia. Nós que temos a satisfação de recebê-lo aqui para que a gente possa tratar de forma transparente este assunto que tem mexido com a sociedade. Quando a sociedade observa 170 pessoas demitidas e ainda a projeção de se chegar a 250, todo mundo que é pai de família sente por aquele pai de família que está perdendo o seu emprego, e a gente quer entender um pouco esse contexto. E aí eu perguntaria a Adierson, o que está acontecendo com o grupo econômico e empresarial que a Adierson administra? O que aconteceu com este grupo para chegar a esta fase de necessitar de demissões? A pandemia foi fundamental para esta realidade? Primeiramente, né, se você me permitir, né, fazer um histórico, né, da nossa vida como empresa. Essa empresa, né, começou em Alagoas há 73 anos. Então, dificilmente, né, em qualquer lugar desse país ou canto do mundo, uma empresa com a história de 73 anos seria produzida por picareta e viver de picaretagem, né? E nós estamos em Sergipe 40 anos. Uma história, né, de vitórias, dificuldades, mas durante esse período, 4 décadas, muito mais vitórias do que derrota. E o setor de transporte, né, já vem há alguns anos, né, passando por sérios problemas. Se nós fôssemos elencá-los, né, passaríamos aqui 24 horas falando sobre isso. E o que piorou, agravou a situação do transporte foi a pandemia, né? Da mesma forma, né, que a saúde, né, a saúde pública em geral, né, a estrutura pública, né, no nosso país, né, já estava ruim com a pandemia, né, chegou quase o caos, né? Foi necessário bilhões de recursos, né, destinados do governo federal para o estado e municípios. Como o setor de transporte, né, já vinha no caos, lamentavelmente, na grande maioria das cidades, não recebeu R$1 de investimento. Nessas cidades onde o transporte, que é um serviço público, está na Constituição, como saúde, educação, segurança e transporte, e o transporte não recebeu, na grande maioria, R$1 de investimento, fatalmente esse serviço público chegou digamos assim, a UTI. Aracaju e com algumas cidades não recebeu R$1 para investimento. Por quê? No início da pandemia, todos se recordam, a pressão, né, do Ministério Público, do Trabalho e Ministério Público Estadual, nós fomos obrigados a colocar quase 100% da frota em operação. Numa conta simples de padaria, nós continuamos com o custo de 100%, faturando às vezes 25%, 30% da receita pré-pandemia. Com isso, literalmente, derreteu o setor de transporte de todo o país. Em quase 2 anos de pandemia, quase 200 empresas de ônibus fecharam no Brasil. Isso é péssimo, porque mais de 70% da população do Brasil necessita diariamente do transporte público. Quando esse transporte não existe, é necessário, né, que o poder público socorra para que a população não perca direito, né, de ir e vir através do transporte público. Com esta realidade, Adierson, há uma discussão muito grande em Sergipe, especificamente, quando a gente vai tratar da realidade das empresas, vem logo o assunto licitação. Mas você fala que no Brasil o sistema está passando por uma crise. Detalhe mais para a gente, o que está acontecendo com o sistema de transporte no Brasil? Transporte, como nós falamos há pouco, né? Nós tivemos que, né, não só aqui, quase todo o Brasil, né, operar com quase 100% da frota, significa o seu custo, né? Todos os estados teve essa pressão por parte dos órgãos fiscalizadores? E todas as prefeituras, né? Onde existe transporte no Brasil, mais de 400 prefeituras, existe transporte coletivo, ou por ônibus, metrô, barco, enfim, né? Qualquer sistema de transporte. Nós fomos obrigados, né, a colocar o serviço em circulação, a frota em circulação, mantendo o custo, faturando 30% a 40% do pré-pandemia. Com isso, endividou totalmente as empresas, né? No nosso caso, né, vou responder a sua primeira pergunta, né? Eu cometi um erro como empresário, sou humano, e como humano eu erro todos os dias. Fui usar um pouco do coração, né? No início da pandemia, qualquer atividade econômica, comércio, indústria, né, serviço, a primeira decisão dos empresários demitir, né? Por isso, né, que a taxa de desemprego no Brasil subiu. Por quê? Porque aumentou o número de desempregados, né? Óbvio, né?
E nós usamos um pouco do coração, né? Achávamos, né, o ano passado, em maio, junho ali, que a pandemia, em agosto do ano passado, passaria. Não passou. E nós tivemos, né, que nesses 2 anos quase, né, manter 100% do quadro pessoal em ativa, alguns meses, né, com a ajuda do governo federal, através da MP do Bem, né, alguns meses o governo federal ajudou as empresas de modo geral a pagar parte da folha, mas na grande maioria nós tivemos que pagar a folha da empresa, faturando 40% com a folha de 100%, né? Então, nós tivemos e teremos que reduzir o quadro pessoal para manter a maioria, né? Literalmente, nós estamos, né, num barco com 100 pessoas, o barco só suporta 700 pessoas, hipoteticamente. Ou 300 saem do barco, ou o barco vai afundar com 1.000 pessoas. Aí eu faço a pergunta, é melhor afundar esse barco, mais um Titanic, 2, ou, né, usar bom senso, retirar, né, ou demitir parte desse pessoal para que aqueles que ficarem na empresa, né, possam ter seu emprego seguro, garantido, e a empresa continue prestando seu serviço a Aracaju. No caso das empresas de transporte, há sempre uma discussão com relação à questão da tarifa e a questão dos subsídios e também a questão das gratuidades. O quanto isso impacta nesta crise? Olha, o custo do transporte é altíssimo, né? Não só aqui, em qualquer lugar do mundo, né? Vou citar, né, exemplos da Europa para que nós tenhamos, né, uma visão. Na Europa, né, onde o poder aquisitivo do europeu é 4, 5 vezes maior do que o nosso, 70% do custo do transporte na Europa é subsidiado. Aqui, em 99% dos municípios, não há subsídio. Então, o custo é muito alto, Narciso, né, e ouvintes. Como não existe subsídio, você não consegue prestar um serviço adequado. Então, em um ano, né, todo mundo sabe uma discussão aí do preço do óleo diesel, da gasolina, do petróleo, né? O óleo diesel no transporte público, por ônibus, ele representa o segundo item de custo. Nós tivemos um aumento de mais de 100% do preço do óleo diesel. Então, cada vez mais estrangula o setor de transporte. E Aracaju, né, não vou entrar aqui na discussão política, né, mas é um dos municípios que não consegue subsidiar o setor de transporte. Então, como não existe subsídio, né, como não existe pagamento, né, das pessoas que não utilizam o ônibus, quer dizer, que utilizam o transporte de graça, gratuito, enfim, né, uma série de propostas que foram feitas ao prefeito, mas ele alega, né, que tem que respeitar que não existe recurso do município para custear. Em outros municípios e estados, foi tomada decisão de ajuda ao setor de transporte? Sim, de Salvador, Maceió, Natal, Manaus, São Paulo, enfim, né, muitas capitais. E o que é que diferenciam essas localidades de Aracaju e de Sergipe? Sua Excelência, o prefeito alega que não tem caixa, né, para subsidiar, né? Nós não queremos entrar nessa questão financeira do município. Questão do município, né? Então nós sabemos não é uma questão de legislação. Não, é um problema mesmo financeiro, né, do município não poder subsidiar o transporte. Perfeito. Meu caro Adierson, você falou que tomou uma decisão com o coração lá atrás na pandemia de não realizar estas demissões. Correto. Já naquele momento era necessário então ter tomado lá atrás essa decisão e você foi segurando? Era necessário, Narciso, ouvindo, porque, né, nós saímos de um faturamento de 100 para 30, 40, né, mantendo a mesma folha. É impossível, né, qualquer empresa, né, tanto de transporte, na indústria, comércio, enfim, qualquer empresa de qualquer porte, de pequena a grande, manter o seu custo 100% quando a sua receita cai para 30, 40%. Né, inviabiliza essa empresa. Lamentavelmente foi uma decisão errada que eu tomei. Algumas pessoas dizem, olha, mas a Progresso já vinha passando por uma crise, já vinha pagando salários atrasados há algum tempo. Procede essa informação ou não? Sim, pagando atrasado 10, 15 dias, mas é um atraso, né? Ainda conhecendo os problemas do transporte, né? Lamentavelmente, nós olharmos, né, o retrovisor em Aracaju, Sergipe, nos últimos 20 anos, a única empresa sergipana que está viva somos nós, né? Tem alguma coisa em Sergipe, né, no setor do transporte, que faz com que as empresas sergipanas sucumbam, né? Ou o empresário, né, quando ficou velho, ficou burro, incompetente, ou tem algo estranho, né? A falta de ajuda do poder público, né? De uma visão clara do poder público, né? Que o transporte é essencial, como é saúde, educação e segurança. Nós sabemos, né, Narciso e ouvintes, que todos os outros serviços públicos, educação, saúde e segurança, né, tem orçamento, né,
constitucional, tem até, né, um percentual constitucional que os estados e municípios têm que investir, mas você olhar, né, o orçamento, né, de Aracaju tem R$0 de investimento no custeio do transporte público. Então, sabemos da dificuldade, né, do município, mas é a realidade, né? Aracaju, o setor está, como em muitas cidades, capitais, derretendo, né? Se algo não for feito, as 3 empresas, né, poderão fechar, aí o abacaxi que vai cair na mão do Sua Excelência, o prefeito de Aracaju. Há quem diga também, e apresente como alternativa, já que a empresa sergipana Progresso, o grupo Progresso está em crise, que empresas de fora venham e assumam e cuidem dos trabalhadores melhor e paguem salário em dia. É uma alternativa? Pode-se tomar uma decisão dessa forma? Como é que seria isso? Olha, vou usar a situação do Brasil. No Rio de Janeiro, metade das empresas fechou, né? E não vieram outras empresas para substituir, né? Porque o setor está derretendo, né? Em Salvador, mesmo com subsídio, uma empresa de 800 carros fechou. Desses 800 carros, né, 250 veículos foram reaproveitados nas outras empresas, 3 mil trabalhadores em Salvador, né, do transporte, perderam emprego. Maceió, uma empresa de 120 carros, há 3, 4 meses fechou, enfim, né? Então, quem não conhece, né, a atividade, não é isso? Então, essas informações, quer dizer, esses fatos estão acontecendo em outros estados, tem empresas fechando? Quase 200 empresas de transporte de ônibus na cidade do Brasil fecharam nesse quase tempo 2 anos de pandemia. Então, é um sonhador, né, ou não conhecedor da realidade, achar que amanhã sai Progresso ou qualquer outra e vem outra empresa com 150 carros, né? Que isso não vai criar desemprego? Nessa cidade onde essas empresas fecharam, né, não houve reemprego, né? Porque como as empresas, né, que ficaram já tinham, né, mão de obra sobrando, adequaram, né, essa sua mão de obra nesses veículos que foram alocados, né? Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o empresário Adierson Monteiro. De forma transparente, Adierson está trazendo informações aqui no Jornal da Fã com relação à situação da Progresso, empresa que ele administra, e a situação aí da demissão de trabalhadores. Na próxima sexta-feira, dia 26, a partir das 9h30 da manhã, a Prefeitura de Aracaju vai realizar mais um leilão de bens inservíveis. Este é o segundo leilão realizado pela Prefeitura este ano. Ao todo, são 22 lotes compostos por materiais escolares, hospitalares e de escritório, utensílios domésticos, equipamentos de informática, áudio e vídeo, além de veículos como ônibus e caminhão. Quer participar? Acesse www.rjleilões.com.br até às 9h30 da manhã desta quarta, dia 24, para fazer o seu cadastro. Para mais informações e leitura do edital, acesse aracaju.se.gov.br. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Magna Santana tem uma pergunta para Adierson Monteiro. Magna, segura aí, vamos ao intervalo comercial e a gente retorna com a sua participação, sua pergunta a Adierson e a participação do povo. Eu volto já já. Obrigada, Narcisa, bom dia, Adierson. Bom, ouvindo aí as suas declarações, enfim, qual seria, então, a saída, pelo visto, é a questão do subsídio, que é o esperado. O prefeito anunciou a taxa de gerenciamento, né, que vai encaminhar o projeto para zerar a taxa de gerenciamento. Isso traz algum alento? Isso altera alguma coisa ou não? E em relação ao governo do Estado, o que é que também o governo do Estado poderia fazer também nesse sentido para complementar e tentar aí salvar o sistema de transporte aqui no nosso estado especificamente. O prefeito também citou algo a respeito da gratuidade e que o apelo da Frente Nacional dos Prefeitos é que o governo federal assuma a gratuidade dos acima de 65 anos de idade. Você também considera uma saída? Então, governo do estado, taxa de gerenciamento e essa gratuidade por parte do governo federal. Sua avaliação sobre isso. Magna, veja, Magna, sobre a taxa, né, de gerenciamento, né? É uma taxa, né, que nós recolhemos na SMTT de Aracaju, 2%, né, do valor da tarifa, só que há 2 ou 3 anos, né, com o início da crise, as empresas não estão recolhendo a taxa. Então, na prática, né, não vai ajudar muito as empresas, tendo que elas já não vêm pagando, né? Então,
no dia a dia não vai nos ajudar aí a resolver o problema do caixa das empresas a cumprirmos, né, nossas obrigações com o trabalhador e demais custos das empresas. O quanto o Estado, né, dos 27 estados, né, da federação, creio que 18 estados já reduziram a alíquota do ICMS que incide sobre o preço do óleo diesel, né? 19% em Sergipe, na grande maioria tem reduzido para 5%. Isso sim, né, vai reduzir muito, né, o preço do óleo diesel para as empresas de transporte, consequentemente reduzir cada vez mais, né, o impacto, né, da pandemia no caixa das empresas. A terceira pergunta é se o governo federal vai ou não ajudar, né, os municípios, né, subsidiando aí ou pagando gratuidade das pessoas acima de 65 anos. Esse projeto, né, essa discussão iniciou-se há quase 2 anos. A pandemia, Magna e ouvindo, né, está sendo, né, nós estamos passando, graças a Deus, por esse momento, e essa discussão continua, Magna, né? Então, lamentavelmente, é mais uma discussão, né, política para tentar, né, enganar aí a sociedade e os empresários de transporte do que efetivamente resolver o problema do subsídio ao transporte público. Eu tenho aqui um ouvinte que me faz a seguinte pergunta. Visto que o modelo atual não está funcionando, segundo fala o empresário, não seria o momento da prefeitura assumir o transporte público até a efetivação da licitação? É o que pergunta o Lázaro do Santa Teresa. Olha, Lázaro, isso aí é uma decisão política, né? Todos sabem que a grande maioria, né, eu acho que sabe que o transporte público é um serviço essencial, como saúde, educação, segurança. O transporte também é um deles, né? Então, se a prefeitura, né, quiser prestar esse serviço, ela indeniza as empresas e vai prestar o transporte como faz com saúde e educação. O Valdemiro pergunta aqui, os aplicativos estão atrapalhando a saúde financeira das empresas? Gratuidade, aplicativo, né, clandestino, né, todos esses serviços, né, que não são regulados, têm sim tirado parte da demanda do transporte coletivo. O Leônio pergunte ao empresário se todos os demitidos já receberam suas verbas indenizatórias e por que motivo todos saem da empresa e estão acionando a justiça. Foi uma decisão do Sindicato dos Rodoviários, né, ajuizar uma ação coletiva para facilitar a vida até do trabalhador, porque se cada um, né, fosse ajuizar uma ação, como eles dizem, né, poderia levar 2, 3, 4 anos, né, para que tudo isso fosse resolvido. Essa ação coletiva já foi impetrada tem mais de 15 dias. Nós estamos aguardando, né, a audiência de conciliação para buscar um entendimento com os trabalhadores. Mas toda essa tratativa do Sindicato dos Rodoviários na Justiça tem enviado cópia, né, desses processos da ação para o Ministério Público do Trabalho, para evitar que os maldosos, né, me perdoem na seis ouvindo, né, aqueles mau caráter, né, diga que existe conluio. Eu ia entrar nessa pergunta agora. Entre as empresas e o sindicato. Então, há sempre essa fala de que o Sintra é pelego, de que está no bolso dos empresários, de que não representa os trabalhadores. Como é que é esta relação entre os dois sindicatos? Né? Porque a gente sabe que há uma relação institucional aí também entre o CETRANSP e o Sintra. Historicamente, né, eu fui presidente, né, por quase 20 anos, né, do CETRANSP, né, e vou dar 2 exemplos para mostrar a relação que nós temos com o sindicato dos trabalhadores. Quando há quase 20 anos, né, foi instituído aqui o ticket alimentação, em outras cidades foram quebra-quebra de uma semana em Salvador, Maceió, Rio, enfim, né, quase todas as cidades, capitais, houve uma quebra-quebra, né, por parte dos trabalhadores para conseguir o ticket alimentação. Aqui, em 2 reuniões, nós, empresários, concedemos o ticket alimentação. Da mesma forma, o plano de saúde, onde foi conquistado, né, no Brasil aí, o sítio Salvador, porque está perto daqui, né, em Maceió, quebra-quebra de uma semana, né, foi preciso, né, que o Tribunal do Trabalho, né, convocasse as empresas e o sindicato rodoviário para que chegasse ao entendimento. Aqui, sentados à mesa, com 2 ou 3 reuniões, nós resolvemos esse assunto. Então, a relação de respeito ao trabalhador, todos reajustes, né, antes da pandemia, né, nós sempre demos reajuste acima da inflação, então são irresponsáveis aqueles que dizem que existe uma relação promíscua
entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores. Para evitar isso, né, nessa ação coletiva que foi impetrada pelo Sintra, como eu falei há pouco, toda essa tratativa tem sido informada ao Ministério Público do Trabalho, para evitar, né, que algum irresponsável diga que tem algum subterfúgio aí na relação entre a empresa e o Sintra. Então, este momento tem sido acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho? Todas as tratativas, né, que o Sintra tem feito na Justiça do Trabalho, tem enviado cópia ao Ministério Público do Trabalho. Muito bem. Tem áudio de ouvinte para interagir com o Laércio ou com a Adeilson Monteiro? Vamos lá. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM FM. Narciso, eu não conheço, né, assim, a Adeilson Monteiro, um empresário, né, o que eu sei é que é um empresário. Agora, eu vejo sempre esse nome rolando na política, né? Se que vai para candidato a deputado federal ou não vai, aí sempre acaba desistindo. Eu quero fazer uma pergunta, se ele realmente será candidato a deputado federal, é isso. Não conheço, mas se eu um dia conhecer, será um prazer. Valeu, um abraço para todos. Narciso Machado, bom dia, Anísio. Pergunta aí quem foi que deu a ideia de quem tem um passe livre só entrar pela porta da frente. Foi a prefeitura ou foi os empresários? Eu tenho conhecimento aqui que foi o Sertansp que fez os empresários colocou e fez essa colocação. Hoje em dia ninguém sobe pela frente, está fazendo um grande muquiragem de gente idosa na frente, que chega até a impedir os passageiros que subam dentro do coletivo público pela frente. Então eu gostaria de saber de quem foi essa inteligência incrível, certo? Bom dia, é Anísio aqui do São Carlos. Passo Preto foi o primeiro e o segundo o Anísio, fica à vontade. Não, amigo, veja, política, né? Eu só fui candidato uma vez em 2014, no ano seguinte, né? Me desfiliei do partido e nunca tentei voltar à política. Então, quem diz que eu sempre volto, né, não me conhece. E retirei, né, definitivamente da minha vida pessoal, empresarial, essa possibilidade de ser candidato. Isso não existe na minha vida. Tenho trabalhado 24 horas incansavelmente para trazer a nossa empresa à realidade que ela sempre teve, sadia e honrando os seus compromissos. Quanto ao passe livre, todo passe livre legal, ele tem um cartão, ele é registrado pela CMTT e pela Aracaju Card. Então o passe livre tem um cartão, ele entra pela porta dianteira como qualquer cidadão e passa na catraca. Aqueles que querem utilizar o transporte, né, e sem pagar tarifa ou sem ter direito à gratuidade, nem vai poder subir nem pela porta traseira, muito menos pela porta dianteira. Gratuito, registrado legalmente, ele só pela porta dianteira passa na catraca como qualquer cidadão. E para ficar claro, isso tem sido feito para se registrar a quantidade de gratuidade que se passa no transporte, ou seja, é necessário para se ter dados sobre essa situação. Correto, nós temos todos esses dados, de quem é cadastrado e recebe a carteira. Né? Perfeito. Já passou em um plano de saúde? Ainda não? No Plano Cidade da Unimed Sergipe, o usuário tem a garantia de cobertura em todo o estado de Sergipe. O serviço garante acomodações e realização de exames, consultas na rede própria e também na rede credenciada. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Vamos a mais ouvintes interagindo com a Adeilson Monteiro. Bom dia, Narciso Machado, a do Elson aqui na escuta em Aracaju. Eu só não consigo entender as empresas de ônibus. Foi o único setor que não parou. Na pandemia, o que mais a gente vê até hoje é ônibus lotado, o pessoal imprensando nas portas. E a pandemia no setor de transporte, eu acho que não devia julgar não. As empresas deviam ter mais um pouco de respeito com o usuário do transporte público. Essa justificativa aí de pandemia, eu acho que pro transporte público não cola não. A realidade de Aracaju e todo lugar aí é ônibus cheio, entupido. E eu não vi nenhum vereador, deputado, senador, ninguém tomando uma atitude sobre isso. Os trabalhadores em risco, com ônibus lotado. Então eu acho que essa reflexão aí do amigo não condiz com a realidade não. Bom dia, Narciso. Ivan Caetano. É interessante e engraçado quando a maioria dos empresários quer que o Estado seja privado, que não se tenha
nada tem que ser estatal, tudo tem que ser privatizado, e quando estão no aperto, clamam pelo dinheiro do Estado. É muito engraçado isso. Narciso, em relação à entrevista de Adiesso aí, transporte público, se a população bem analisar também, tem que entender o seguinte: veja o número de motoboys que tem a cidade, veja o número de aplicativos, não estou nem citando o táxi, eu falo os aplicativos, que você faz uma corrida hoje de 7, 10 reais aí, pode chegar no ponto de ônibus, juntar 2, 3, pegar um aplicativo e ir para o centro da cidade, além dos transportes alternativos, que tem muitos aí que ainda são clandestinos. Então o empresário, ele tem uma frota, ele tem funcionários, ele tem toda uma estrutura de custo, né? Para bancar manutenção é complicado. Não estou aqui jogando fogo na lenha, não. Estou comentando uma realidade que o empresariado brasileiro sofre. A do Wilson, Ivan e o Antônio, à vontade, Adiesso. O primeiro aí, né, que ele falou, né, que os ônibus lotados, se ele conhecesse, né, é natural, né, que ele, né, não deve trabalhar com as empresas, muito menos, né, conhecer custos, né. Se ele conhecesse os custos do transporte, né, ele veria que ele teria uma visão errada do setor. Primeiro que o serviço público é essencial, quem tem que prestá-lo é o Estado ou o município, né. Nós, empresários, somos convocados para prestar um serviço que é público. Então, nós vivemos no sistema capitalista, né? Então, seria demagogia, né, querer que o empresariado preste um serviço público tendo prejuízo operacional, né, no seu negócio. Durante a pandemia, amigo, os ônibus operavam em média 20 horas por dia, 18, 20 horas, né? Em 2 ou 3 horários aqui os ônibus estavam cheios. A prefeitura tem todos esses números para que comprova, né, o prejuízo brutal que aconteceu contra o setor de transporte no Brasil. Por isso, mais quase 200 empresas de ônibus fecharam. Então, se fecharam, é porque os custos estavam muito maiores do que a receita dessas empresas. O segundo também falou sobre... nós defendemos privatizações e na hora do Estado mínimo, e na hora da crise pede auxílio ao Estado. Na realidade, eu defendo como empresário privatização, né, daquele serviço que não cabe ao Estado, mas o transporte é um serviço público essencial. Cabe ao Estado prestar esse serviço. Ou ele não quer ou não tem competência, né, para prestar o serviço, ele convoca o empresário para fazê-lo. Se a prefeitura convoca as empresas para fazer esse serviço, ela tem sim que pagar pelo custo, pelo serviço que ela o contratou. Então, se é para ter prejuízo, que a prefeitura assuma todo esse serviço. Muito bem. Há uma matéria no Jornal da Cidade de hoje, Adiesso, para que a gente possa finalizar, dizendo o seguinte: baixo custo não impede demissões de cobradores. Segundo o economista, profissionais representam 2 centavos no valor da tarifa. A avaliação, ela é feita por um economista, não estou conseguindo localizar aqui o nome dele, não sei se é o Luiz Moura, do DIEESE. Ele faz um cálculo de quanto custa o cobrador, o profissional, no custo da passagem. E aí a argumentação dele é que as empresas não estão nessa crise para poder realizar estas demissões. Como é que você avalia esta colocação? Respeitando, né, a posição aí do economista, não sei se ele sabe, né? Se não sabe, deveria saber, até porque ele, né, preside uma entidade, que a planilha, primeiro que a tarifa, se é pública, ela tem que ser fixada pelo prefeito, né? E em 1991, a Câmara Municipal de Aracaju aprovou uma planilha de cálculo. Então, toda e qualquer tarifa de ônibus, quando é praticada em Aracaju, ela tem que estar de acordo com a metodologia aprovada pela Câmara Municipal. É fácil, é só, né, o DIEESE, né, que é formado por técnicos, né, solicitar à Câmara o cálculo da tarifa, solicitar a SMTT, né, as notas fiscais, quanto custa o ônibus, quanto custa o preço do óleo diesel, quanto custa o salário do trabalhador, calcular. É simples. Eu tenho certeza que eles têm computadores, né, no DIEESE, eles devem ter economistas, que é o papel do DIEESE, e trazer à sociedade verdades e não trazer
politicagem, porque nesse momento o que nós queremos é transparência e que todos conheçam a realidade do transporte público em Aracaju. Meu caro Adelson Monteiro, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fama, pelas informações transparentes, por ter encarado os ouvintes aqui com as suas perguntas duras, né? E ter tido esta disponibilidade de fazer esta verdadeira audiência pública aqui no Jornal da Fama. Obrigado pela participação. Obrigado, né, Narciso, né? O espaço, né? Estamos aqui, né, para falar, né, Narciso? São 40 anos operando transporte em Aracaju, sei que dói a verdade, mas a única, né, realidade que nós temos é a verdade. O setor de transporte está derretendo e se nada for feito em Aracaju, fatalmente a prefeitura terá que estatizar todas as empresas que operam no nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação.